Boa tarde, amigos e amigas. Eu estou hoje com o nosso amigo, Dr. Ian Moutinho, praticamente um valenciano, morou aqui uns 17 anos, né? Hoje ele está em São Paulo, trabalhando no Hospital Albert Einstein. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da pandemia, do remédio, né? Dessa polarização, dessa politização da cloroquina, né? E abordar algumas coisas também aqui sobre Valença. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ademir. Como é que tá? Tudo tranquilo aqui na terra de Valença. Chovendo e um pouco frio. E aí, São Paulo? Rapaz, aqui tá frio, viu? É? Nossa, aqui a noite mais fria do ano. Acho que foi. Tem 2 dias aí o jornal anunciou que ia ser a noite mais fria do ano. Chegou Pronto. a bater 6 graus aqui. Nossa. Eu gosto do frio. O bom, eu adoro frio. Não Eu sei se gosto você. também. Ah, ótimo. Doutor Ian, o Ian, como é que está aí a situação da pandemia em São Paulo? Como é que você está enxergando aí que hoje é ela é um epicentro aí no Brasil, né, de radiação em termos de número de casos. É, Qual é a sua avaliação sobre essa pandemia, sobre o coronavírus? Algumas pessoas colocam que existe, que ele nasceu, né, veio originário de Wuhan, né, na China. sim. Já existe estudos, diz que não é originário de Wuhan, que não acharam aí do paciente zero, mas que vira eles, o que é que você pode falar um pouco para a gente sobre isso, esclarecer um pouco sobre o coronavírus? Tá. Primeiramente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, Ademir. É sempre bom a gente debater, né? E interessante também que a gente nem trocou uma ideia, eu não sei muito o seu posicionamento, você não sabe o meu, isso aí que é bom. Com Que aí certeza. é tudo democrático isso aqui, né? Então, eu vou dar minha visão de médico, vou dar uma visão também um pouco política do assunto, mas sempre separando bem cada um dos lados, né? Uhum. Assim, o coronavírus é como meu pai chegou e falou: Nossa, esse vírus novo aí, né? Esse coronavírus, não sei o quê. Eu cheguei, meu pai, ó, o coronavírus é antigo. Coronavírus, desde que eu fiz minha faculdade, eu já estudava o coronavírus. Eu lembro que no terceiro semestre, 2010, por aí, eu estava no segundo ano da faculdade, a gente já ouvia falar do coronavírus. É um vírus antigo, mas esse de 2019, essa nova mutação que ele sofreu, esse novo coronavírus, que esse sim é diferente. Mas o coronavírus originário que a gente sempre estudou, ele é um vírus. A gente sempre aprendeu que era um vírus mais agressivo. Sempre quando a gente estudava nas questões da faculdade, a gente tinha que sempre direcionar que era um vírus mais agressivo. Ele tinha uns sintomas um pouco mais proeminentes. Esse vírus não é diferente, ele tem essa característica, ele é altamente contagioso e ele tem, em alguns casos, ele consegue fazer uma síndrome respiratória aguda grave, né? Um quadro um pouco mais acentuado, um pouco mais preocupante. Mas quando esse coronavírus chegou, todo mundo ficou um pouco assustado, né? Não sabia como era que ele se comportava, não sabia o mecanismo, como a gente poderia combatê-lo, tanto o doente quanto da forma de prevenir. Acaba que hoje já tem o quê? 3 meses, né, de pandemia, mais ou menos, já vai fazer 3 meses. A gente já tem alguma noção de como lidar com ele. A principal forma é o que já está sendo noticiado na mídia, né? Lavar bem as mãos e evitar aglomerações. Se puder isolar dentro de casa, se você puder, é sempre bom, né? Os idosos são grupo de risco, os que têm comorbidades. Então, é uma forma de prevenir, é o que já está largamente utilizado. Utilização de máscaras, álcool em Oi, gel, lavar bem as mãos. Oi. eu queria tratar melhor, assim, né? A gente fala sobre essa questão da politização do processo, mas falar de ciência, né? Que é importante, né? Uhum. Eu acho que é importante agora a gente ouvir a ciência, né? Que o vírus não tem ideologia política, né?
Não tem, exato. Agora, essa mutação, algumas pessoas falam que ela veio de Wuhan, da cidade de Wuhan, né? Do consumo de morcego, outros dizem que não, outros falam que é uma guerra biológica, que é um vírus fabricado em laboratório, né? Como guerra biológica. Você já tem Isso. alguma definição sobre isso aí? Não, eu não tenho definição, eu acredito, muita teoria da conspiração, né? Não dá para saber exatamente de onde ele veio. Muitos vírus eles têm mutações espontâneas, né? O que a gente vê nas notícias é que ele estava sendo estudado em laboratórios, estava sendo manipulado em laboratórios. Isso é possível. Muitos vírus são manipulados em laboratório. A questão se ele saiu de lá, se ele começou a se espalhar a partir de lá, desse laboratório, sinceramente, são teorias que não convencem, né? A questão do morcego também é uma coisa muita balela, sabe? Eu não acredito muito nessas teorias. Ainda sem Eu prova acho que sim, científica, eu né? acho que, eu acho que ele pode ter surgido lá na China, sim, mas não tem evidência ainda, né? Não tem evidência, ótimo. Isso é interessante. Que essa família do coronavírus, ela inclusive tem nos animais, né? Tem Sim, em gato, cachorro, boi, né? E aí sim, ele teve a mutação e se espalhou no ser humano, né? É isso que você estava falando, né? isso, Essa mutação, né? exatamente. A gente tem esperança de alguma vacina, algum medicamento eficaz para ele? Ou ainda isso é conversa fiada, balela? Não, tem esperança. Como tem outras vacinas para outros agentes da gripe, né? A influenza comum, o HN1 e tal. Então tem sim esperança de vacina. Eu acho que muito em breve a gente já vai ter alguma notícia boa, viu? Você acha em Eu breve o quê? espero Esse aí. ano ainda? Acho que esse ano sim. Já está tendo novos testes no laboratório nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, não lembro qual, mas já estão em fase de teste e tal. Eu acho que vai vir uma vacina. Não, eu acho que esse ano ainda. Esse Pronto. ano. E a questão de medicamento? Algum medicamento eficaz? Porque né, eu não sou médico, né? A gente liga a televisão e o que a gente mais é manipulado e menos informado, né? E aí Isso. eu nunca vi na história do Brasil e eu nunca pensei na minha existência de ver políticos prescrevendo remédio, né? É. Então, aquela questão do presidente da República disse que a direita, quem for de direita toma cloroquina e quem for de esquerda toma tubaína. Eu não sei agora se eu tomo tubaína ou cloroquina, ou se os dois fazem mal pra gente, né? Um tem excesso de Rapaz. açúcar, que é a tubaína, e a Ah, cloroquina diz que quem tem problema do coração, né? é. Assim, o presidente ele tem umas mancadas, né? A gente fica observando algumas coisas que ele fala e a gente não concorda muito. Uhum. Não é bem assim. Quando a gente trata de ciência, não é uns tomam cloroquina ou uns tubaína, não é assim. Mas, assim, o que eu andei pesquisando não é muito minha área mais, né? Eu não atuo mais como clínico geral. Também não sou especialista, mas eu tenho um grupo de médicos, colegas da faculdade, colegas de trabalho, colegas antigos e tal, então eu observo muito e converso muito com eles. O que a gente sabe é que inicialmente várias pessoas começaram a usar drogas contra os antivirais, né? As drogas, o Tamiflu, esses que combatem os outros vírus normalmente, né? Então começaram a fazer testes e começaram a ver que tem alguma eficácia, mas assim não existe ainda nenhum estudo que saiu agora no Lancet, numa revista, uma publicação que a cloroquina com azitromicina não tem evidência de melhora de benefício no paciente, que aumenta o risco de mortalidade. Eu, particularmente, não li esse estudo, conversei com alguns colegas também que tinham opiniões a favor dessa revista, mas não me mostraram evidências, não conseguiram debater, eu fiz alguns questionamentos, eles não conseguiram, não deram embasamento para isso, eu falei, eu também estou muito sem tempo de ler isso, mas o ideal seria ter lido, mas os estudos que eu li foi no início da pandemia, que falavam da azitromicina junto com a cloroquina. Então, esses estudos que eu li, eu vi que tinha benefício.
Eu vi Bom, que realmente o agente, o material genético do vírus, eles diminuíam com precocidade, os pacientes graves saíam do quadro grave mais rapidamente, tinha uma melhora importante. Mas não eram estudos importantes, não eram estudos de nível mundial, sabe? Não eram estudos com um nível de evidência A, por exemplo. Eram estudos locais, eram estudos com poucos pacientes, não era um estudo clínico que a gente fala, randomizado, multicêntrico, duplo cego, tipo, padrão de estudo científico que a gente possa acreditar, possa dar mais credibilidade. Mas eram estudos bons, estudos bem feitos. Tá? entendi, Então, assim, eu acho que o governo está se baseando nesses estudos menores. entendi. Esse do Lancet que saiu é um estudo grande, importante, randomizado, sabe, de vários centros do mundo todo. Acho que, se eu não me engano, tiveram 90 mil pacientes inclusos no estudo, então um número altíssimo de pacientes. Mas eu não cheguei a ler, Se você me perguntar, Ian, o que você recomenda, o que você recomendaria? Eu não sou o melhor para recomendar nada, eu não sou especialista. Mas, com a minha formação acadêmica, o que eu acredito eu acredito que a azitromicina e a hidroxicloroquina têm algum benefício. Por quê? Porque a azitromicina é um antibiótico. O vírus ele facilita a entrada de bactérias no nosso corpo. Então, o padrão de raio-x que o vírus causa é um padrão bem parecido com as bactérias atípicas. Ô, Ian, Então, se você... Diga. eu estava lendo esses dias que a Fiocruz, né, já não recomenda, a Organização Mundial do Comércio já também não recomenda, e a França também. E, se eu não me engano, algumas universidades americanas também. Então, a gente que é leigo, a gente fica meio perdido com isso. Parece que se tornou uma questão política, né? Como o presidente falou, né? É uma questão política. E a gente fica aqui na base da sociedade perdido, né? Sem saber qual é a informação segura que a gente tem sobre isso, né? E Então, é isso. Pior que eu não... dois ministros, né, da saúde que saem, né, que são demitidos, que entra um que assina um protocolo do SUS para utilizar a cloroquina. Quer dizer, é uma politização sobre uma coisa que a ciência que deve dar a palavra final, a área médica que Isso. deve recomendar, e a gente fica aqui nessa guerra política, né? Isso traz muita insegurança e instabilidade emocional para todos nós, né? É verdade. Então é isso. Assim, a gente não posso te dizer assim, poxa, tem o que é que eu faço? Usa, não usa? Não tem como. Ninguém pode falar isso, sabe? Eu acho que mesmo, eu não dei uma lida nesse último estudo, mas eu acho que mesmo esse estudo dizendo que não traz benefício, eu acho que também não é válido. Acho que Entendi, precisa de mais evidência. entendi. Na realidade, quem autoriza o uso é o paciente ou o médico que prescreve É o na hora? paciente, os dois. O médico ele tem que ter a convicção dele, tem que ter a base científica dele. Ele pode usar isso baseado em qualquer artigo que ele leu. É, e o paciente ele tem que assinar um termo de consentimento que está usando aquela droga e que não sabe se ela tem benefício mas assim saber conhecendo os efeitos adversos que ela pode ter. Ou seja, se o paciente do SUS, o médico ele não pode aplicar esse medicamento sem a nuance da família, né? Ou do paciente. Não, não pode, não pode. Ele não Ah, pode simplesmente prescrever, não explicar e não pedir um termo de consentimento, porque isso pode levar até processo ah, judicial. Se a ah, família quiser entrar com ação, pode responder. Aí ele ah. tem que explicar os efeitos e a família tem que confiar no médico que está dando assistência. Então vamos orar que saia a vacina, né? Porque parece que até agora isso não está bem Não tá. definido. Oi, Ian, você morou aqui em Valência durante 17 anos, né? E você conhece bastante a nossa realidade, né? A Santa Casa aqui é um hospital geral, né? Que atende todos os casos. A gente aqui não fez o hospital de campanha. A gente ainda não tem um respirador. Estão falando que vai chegar aqui 2 respiradores para Valência. A gente não tem UTI. A gente não tem ambulância UTI para fazer transporte.
e uma população de 100 mil habitantes, uma região, né, o Baixo Sul, de 380 mil habitantes, e as pessoas estão indo para a Santa Casa. Aí o prefeito da cidade, ele fez aqui um local para atendimento do Covid, no Centrinho, não sei se você lembra, é ali perto da Santa Casa, está ali a 100 metros da Santa Casa, no centro da Sei. cidade, para atender o paciente em um local que é centro da cidade, 100 metros do hospital, e aí a classe médica aqui em Valença emitiu um laudo dizendo que era o pior local possível para se colocar atendimento do paciente do Covid aqui em Valença. Né? Uhum. Diante desse quadro, o que é que você me diz? Eu vou embora de Valença ou eu fico? Que situação. Ademir, é um caso sério, né? Porque é preocupante. Eu trabalhei na Santa Casa, dei 2 plantões lá e fiquei aterrorizado com a situação, porque é muito precário, né? A gente não tem medicamentos essenciais, é um caos, é superlotado, é pouco médico, é uma condição muito ruim, sabe? O pessoal, a população de Valência sofre com isso. E assim, o ideal era ter pelo menos uma semi-UTI com respiradores e médico capacitado. Não sei se você sabe, não são todos os médicos que têm afinidade com entubar e manejo de ventilador, não tem não, viu? É uma coisa bem complexa de se fazer. O médico fala, entubar ou sem entubar? Vai lá, usa o equipamento e bota um tubo e tá bom. E aí depois? E quais são as drogas que fazem para sedar o paciente? Então, não sabe. Então, é preocupante, Ademir. Se eu pudesse deixar uma mensagem assim, eu ia falar com os gestores para providenciar isso o mais rápido possível, porque é complicado você morar numa cidade que não tem um suporte caso você precise. Lógico que é o seguinte, eu não vou dizer, não mora em Valença, fuja de Valença. Claro, você pode ficar de prontidão, tipo, se tiver um modo de sair da cidade rapidamente, ir para outra cidade que tenha suporte, a Covid não vai matar assim, sabe? De uma hora para outra, peguei uma gripe, tô com falta de ar, vou morrer. Não é assim, dá tempo de você não estou bem, eu estou com falta de ar e está piorando, vai lá na Santa Casa ser avaliado e falam, olha, vamos te internar. Então, você tem a oportunidade de falar, não, tem respirador? Não tem? Você está vendo que o oxigênio que você está tomando não está funcionando? Pede uma transferência, pega um carro particular e vai para outra cidade que tenha suporte. Eu sou muito a favor disso, viu? Até porque a regulação da Bahia não funciona. Temos isso aqui. Mas não sei, o que você falou, você não tem nem uma ambulância com um semi-UTI dentro. Ou seja, você pega uma ambulância e está pegando um carro, é a mesma coisa. O Hum, médico não vai poder fazer nada. O máximo que você vai com um catetezinho de O2 aqui no nariz. entendi. Então, tipo, você vai ficar aguardando internado, não vale a pena. Se fosse algum familiar meu, a primeira coisa que eu ia dizer é pega o carro e sai daí, vai embora. Agora, a gente já está aqui na fase final das conclusões. Eu gostaria que quem tem carro e quem tem possibilidade de sair pode fazer isso, né? Mas a grande maioria não tem. Então, eu gostaria, Ian, que você pudesse. A entrevista está ótima, né? Agora, para a gente não estourar muito o nosso tempo, deixasse uma mensagem final para a população e para o gestor público, porque eu acho, né, que isso é muito grave e vai morrer pessoas aqui na cidade, né? Já está com 2 óbitos, com um problema de atendimento médico, né? Eu queria, né, se você concorda com isso e dar uma mensagem final para o gestor, para ver que chegue até ele, né? E orientar também a população. Tá. O que eu falo é o isolamento que você tem que fazer. Se você puder ficar dentro de casa, fique dentro de casa. Se você não puder, saia com máscara e siga todas as recomendações da mídia, 1 metro de distância, não evitar aglomerações, sempre lavar bem as mãos, usar álcool gel e tal. Se você não puder ficar em casa, se puder, fique em casa. É,
E uma mensagem para o gestor, também para a população, que não cria pânico. É uma doença como muitas outras doenças letais têm, mas é uma doença que ela traz preocupação mais em pacientes de risco. Claro que alguns que não são de risco estão evoluindo com um quadro mais grave, mas são poucos, tá? E a gente vê muito na mídia alarmando, mas não é isso tudo, não. Então tem que ter fé em Deus também e tranquilidade para encarar essa pandemia. E os gestores, o de sempre, né? Façam o máximo pela população, o máximo que tiver ao alcance de vocês. Se puder arranjar o ventilador, eu sei que a Santa Casa tem espaço para colocar. Eu sei que vocês têm uma sala de emergência muito boa, por sinal, uma sala de estabilização muito boa. E eu sei que tem espaço para você fazer uma área de isolamento e colocar alguns respiradores. Então, façam isso o mais rápido possível. A Você população acha, merece, a população de Valença merece. você acha que aqui precisaria de quantos respiradores, Ian? 6% da população está indo a óbito, né? Um pouco É, mais, 20% está indo para um quadro mais grave. Talvez 100 mil habitantes. uhum. Vamos pensar aí o quê? Pelo menos uns 5 ou 10 respiradores, praticamente de uma É. UTI básica de adulto, 10 ventiladores, estaria bom. 10 ventiladores para atender a população. Essa seria a Sim, meta para a gente aqui reivindicar e trabalhar em cima de 10 respiradores para Valência, né? 10 respiradores, acho que sim. Acho Poxa, que é um bom número. Para começar, assim, é um bom número. pronto. 10 leitos com 10 ventiladores. Eu sei que é um pouco complicado, viu? Mas não é não, é Mas vida, é né? uma meta a ser batida. 10 respiradores. Ótimo. Sim. Se eu pudesse, ficava aqui a tarde toda conversando com você, que é um tema, né? E eu gosto de É ciência. amplo. É, mas muito obrigado, Ian. Se a gente tiver novo espaço, né, uma nova oportunidade, gostaria de gravar um vídeo novamente, né? E muito obrigado pelo seu tempo, tá certo? Parabenizar pela sua evolução profissional. Você hoje é um cara que está lá já em São Paulo, de uma referência de hospital que é no Brasil todo, né? Vi você como menino, parabéns. E aqui a gente, Valença, a gente vai aqui tentando se adaptar e sobreviver a tudo isso aqui, esse caos. Mas você deixa aí algumas mensagens extremamente importantes. Pelo menos a gente tem uma meta aqui de 10 respiradores para a população. Vamos trabalhar em cima disso aí, né? Eu que agradeço, Ademir. Ave Maria, você é um amigo da família e quando você precisar, se quiser mais entrevistas, pode contar comigo. Se quiser continuar batendo um papo aqui, eu estou à disposição sempre. Valeu. Eu vou cancelar aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Vai, viu? Beleza. Um abraço. Um Um abraço a todos. abraço.